A indulgência plenária nos livra inteiramente do purgatório? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, se nós depois da morte vamos reconhecer os nossos entes queridos? Essas e outras perguntas que nós conversaremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos que estão chegando agora pela primeira vez. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como objetivo alimentarmos o conhecimento e aprofundarmos as verdades da fé, saber como atrair mais a ação e a presença dos santos anjos e afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. E eu recebi nos comentários durante essa semana várias perguntas interessantes, então eu vou direto para elas. Dona Maria Siqueira pergunta o seguinte: falar mal dos padres é pecado mortal? Muito obrigado. Bom, a pergunta da senhora me dá a oportunidade de explicar assim muito rapidamente, porque nós temos várias perguntas, mas assim resumidamente, toda a questão do falar mal. Quando que é pecado, quando que não é. Bom, existe na moral católica, assim, simplificando, dois pecados principais com relação a falar mal dos outros. Um é o pecado de calúnia e o outro é o pecado de maledicência. São duas coisas diferentes. A calúnia é quando a gente fala mal de alguém, falando uma mentira a respeito da pessoa. Ou seja, a gente inventa ou espalha aquilo que a gente ouviu sem verificar se é verdade, acabando com a reputação da pessoa, ou pelo menos potencialmente acabando com a reputação e a honra pública daquela pessoa. Então, esse é o pecado de calúnia, quando a gente espalha uma mentira. Muitos santos foram vítimas disso. Padre Pio, por exemplo, o acusavam de ter casos com mulheres que ele atendia espiritualmente, na confissão, ou dava direção espiritual, e era uma mentira. Então espalhava uma mentira a respeito do Padre Pio. Isso é um pecado de calúnia, porque além de falar mal, eu estou falando uma mentira. Então esse é o pecado de calúnia, é um pecado muito sério. Ele é tão sério que a igreja trata como um pecado de roubo, porque é um roubo à honra da pessoa. Quando a pessoa comete um pecado de calúnia e ela vai se confessar, assim como o roubo, não adianta só confessar, é preciso devolver, na medida do possível, é preciso devolver o que a pessoa roubou. Assim também a calúnia é preciso restituir, na medida do possível, a honra que eu roubei àquela pessoa que eu caluniei. Então, se eu caluniei, digamos que eu vivesse no período do Padre Pio, e eu o caluniasse assim, eu teria que procurar as pessoas a quem eu falei mal do Padre Pio, contando uma mentira, eu devo restituir a honra ao Padre Pio, nesse caso, né? Porque é como um roubo. Eu roubo um bem, eu roubo a honra. O pecado contra o oitavo mandamento, o pecado de calúnia. Um outro pecado contra o oitavo mandamento, o pecado de maledicência. O que é o pecado de maledicência? É quando eu conto uma verdade, mas uma verdade que não era conhecida, né, e que eu não tenho graves motivos para revelar para os outros, e com isso eu quebro e roubo também a reputação daquela pessoa. Então imagine numa cidade do interior um padre que infelizmente cometa esse pecado horrível do padre ter casos com uma mulher. E só tem uma pessoa que sabe, além dos dois. E essa pessoa, para fazer futriga, começa a espalhar na cidade inteira aquilo que ela ficou sabendo, aquilo que ela viu e que só ela sabia. O que ela devia fazer? Procurar a autoridade do padre, procurar o bispo e dizer, está acontecendo tal coisa, eu tenho tal prova. E depois ficar quieta. Porque a reputação, isso inclusive vai dificultar a própria conversão daquele culpado daquele pecado. Então esse é o pecado de maledicência, quando eu publico algo que não devia ser publicado. E nesse caso pode ser um pecado mortal. Pode ser um pecado mortal se aquilo que eu estou falando é grave. Agora, existem momentos em que é preciso falar mal das pessoas, nesse sentido, dizer o que elas estão fazendo? Sim. Quando? Quando aquilo que elas estão fazendo já é público e quando essas pessoas são instrumentos do demônio para levar outras pessoas por mau caminho. Então, quando um padre está dando escândalo, eu devo sim, eu posso falar mal no sentido de dizer o que ele está fazendo para os outros, com a intenção de evitar que os outros se escandalizem, no sentido de que sejam levados pela lábia desse padre que está dando escândalo, né? Evitar que eles sejam levados para o mau caminho. E nesse caso, não só não é pecado, como é, dependendo do caso, um dever.
Eu dizia, olha, cuidado com aquele padre, não vá para aquela igreja porque ele está ensinando a teologia da libertação. Estou cometendo pecado? Não. Dependendo do caso, eu estou praticando um ato de virtude, um ato de caridade, né, evitando que as pessoas caiam na lábia de um lobo vestido de pele de ovelha. Eu não sei se está clara essa distinção. E para terminar essa resposta, a maledicência ou a calúnia, o grau de pecado, se é mortal ou venial, vai depender de 3 fatores. Primeiro, o que se fala. Aquilo que eu estou espalhando é grave ou não. Segundo é quem fala. Porque se é um âncora de televisão muito conhecido que fala, muito mais gente vai ficar sabendo e, portanto, o escândalo ou a quebra de reputação vai ser muito maior. Então, o que se fala, quem está falando e sobre quem se está falando. Se eu estou falando mal de uma autoridade, se eu estou falando algo de uma autoridade sem necessidade, ou estou mentindo a respeito de uma autoridade, o pecado é mais grave, porque eu estou falando de alguém que é uma figura pública que é mais conhecida. E, portanto, o escândalo vai ser maior. Então, o que se fala, quem está falando e sobre quem se está falando vai determinar se é grave ou não é. Agora, portanto, se aquela pessoa está sendo um veículo para as outras pessoas pecarem, aí, dependendo do caso, dependendo da minha posição, eu tenho até obrigação de falar. Não sei se está claro, eu vou para a próxima pergunta. Dona Rosa Aparecida, após a morte e o purgatório, nós reconheceremos nossos entes queridos? A resposta é sim, porque São Tomás e vários outros santos e doutores explicam os vínculos de caridade verdadeiros que nós tínhamos na terra continuam no céu. É por isso que o nosso anjo da guarda, ele continuará sendo nosso companheiro super íntimo no céu. Nós não chamaremos mais da guarda, porque nós não precisaremos mais de proteção, já chegamos no nosso destino. Agora, os vínculos de caridade nesta terra verdadeiros, ou seja, aquele amor verdadeiro, portanto, que é ligado ao amor de Deus, ele continua depois desta vida. Todos aqueles que se salvarem, portanto, que estiverem no purgatório e no céu, porque quem está no purgatório vai necessariamente para o céu depois, esses vínculos continuam e nós reconheceremos, sim, o que nosso Senhor diz no Evangelho é que os vínculos, por exemplo, de matrimônio, eles não continuam da forma como estão na terra, mas os vínculos de amor, verdadeiro amor e caridade, continuarão. A terceira comentário aqui, agradeço pelo apostolado, me chamo Lucas, gostaria de saber como se preparar bem para participar de cada missa e receber a Sagrada Eucaristia com fervor. Se alguém quiser um meio infalível de agradar a Deus Nosso Senhor na comunhão e, portanto, na Santa Missa, é fazer por meio da Santíssima Virgem. Quem explica isso é São Luís Grignion de Montfort, no final do Tratado da Verdadeira Devoção, como receber Nosso Senhor por meio de Maria. Nossa Senhora é a criatura mais perfeita que Deus criou, mãe dele, mãe do Verbo encarnado, é filha do Padre Eterno, esposa do Espírito Santo, não há nada nela que desagrade a Deus, portanto, se eu recebo pelas mãos dela, é a forma infalível de eu agradar a Deus Nosso Senhor em cada Eucaristia, desde que eu esteja em estado de graça. Próxima, a Dona Maria Joana de Moraes. Boa noite, gostaria de saber se cremar o corpo é pecado e se esse corpo pode ser ressuscitado no fim dos tempos. A ressurreição da carne nos fins dos tempos é um milagre, esteja o corpo como estiver. Então, sim, todos os corpos, independentemente do que for feito, do que foi feito com eles, serão ressuscitados no último dia. Seja para os corpos se unirem à alma, as almas que estão no céu, seja também no inferno. Por isso que tanto o céu quanto o inferno, eles também são lugares físicos. Porque no fim do mundo, nós ressuscitaremos, nossos corpos ressuscitarão, se reunirão a nossas almas e nós seremos felizes eternamente no corpo e na alma. E no inferno também se aplica. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo ele subiu de corpo e alma para o céu. Nossa Senhora está de corpo e alma no céu, portanto, eles já estão lá de corpo e alma e o céu é um lugar físico também. Eu fiz um vídeo sobre as cremações, estou esperando um padre especialista que está escrevendo um livro a esse respeito para a gente tratar mais do assunto. Apenas o Sr. Mário Carlos faz um comentário interessante. Bom dia, antes de mais, muito parabéns pelo canal, já não perco um vídeo e tenho aprendido bastante com o apostolado dos Santos Anjos. Em relação a esse vídeo da cremação, apenas queria fazer uma chamada de atenção.
A igreja não proíbe, de fato, a cremação, a igreja recomenda que não seja feita. Não é um pecado de si, mas a igreja não recomenda o hábito de sempre fazer a cremação. Mas isso, enfim, nós veremos em outro vídeo. Mas as cinzas do falecido não podem ser espalhadas no mar ou em qualquer outro lugar, como se vê muitas vezes em filmes. Bem como também não podem ser guardadas em casa. Isso a igreja não permite. As cinzas devem ser guardadas no local sagrado, como no cemitério ou em outro lugar devidamente aprovado pela autoridade eclesiástica. Então aqui, acho um comentário bem feito, e nós trataremos com mais detalhes assim que chegar esse livro desse padre que está para ser publicado, espero que em breve. Outra pergunta. Paz e bem, gostaria de saber se o senhor tem devoção especial por algum santo, além, claro, da Virgem Maria e ao Santo Anjo da Guarda? Obrigada, salve Maria Santíssima. A pergunta me agrada e eu digo assim rapidamente, eu tenho uma devoção especial por 4 santos. São Paulo Apóstolo, pelo lado de apostolado, o vigor que ele tinha, né, chamado príncipe dos o apóstolo, é chamado o apóstolo por causa disso, e a vida dele é realmente incrível. O que ele sofreu, o que ele passou para fazer apostolado. Santo Elias, porque ele foi o primeiro devoto da Santíssima Virgem. Depois, São João Eudes, porque o apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E a Santa Teresinha, né, por causa de toda a pequena via, toda a santificação para as novas gerações. Ela é um apoio espetacular. Enfim, são 4 santos de minha devoção. Outra pergunta é a seguinte. Bom, um comentário aqui que eu agradeço muito. Muito obrigada. Marlag de Miranda, como aparece aqui para mim. Muito obrigada por ter criado esse bendito canal. Está me ajudando a entender muitas coisas, sobretudo a importância dos Santos Anjos. Eu sempre fui muito devoto dos Santos Anjos e agora mais ainda. Deus abençoe a todos do canal, igualmente, e a todos os que mandaram mensagem de encorajamento durante essa semana. Senhor Valberto Siebra diz o seguinte: caríssimo, salve Maria, como proceder quando as perturbações são principalmente de ordem espiritual e não oriundas dos afazeres do dia a dia? Porque normalmente onde está a perturbação não está o Espírito Santo. É uma regra de vida espiritual. Acontece que, por vezes, a gente não consegue, naquele momento, se livrar daquela perturbação, daquela angústia. Como fazer? Né? Como solucionar graves problemas sem haver a quem buscar orientação ou enfrentar outros dificílimos e já enraizados, sendo que todos causam perturbação e aflição? Bom, muitas vezes a gente fica aflito de estar aflito. Né? Então, o que a gente deve fazer? Eu li uma vez, creio que é São Luís Grignion de Montfort, na carta circular aos amigos da cruz, e ele diz o seguinte: quando a gente tem até um defeito, por exemplo, uma pessoa que é muito impaciente, e ela não consegue vencer aquilo no momento, ela começa a ficar impaciente de ser impaciente. Né? O que a gente deve fazer? A primeira coisa, sempre, é voltar os olhos para Nossa Senhora e dizer: minha mãe, ajudai-me. E enquanto não se soluciona, oferecer aquele próprio defeito que eu tenho como um sacrifício. A prova de que aquilo que me faz sofrer é que eu estou aflito com aquilo. Então eu ofereço aquela aflição, pelo menos se é a única coisa que eu posso oferecer a Deus naquele momento, eu ofereço o meu defeito, ofereço a minha aflição. Eu não ofereço o meu pecado, certo? Porque o pecado, todo mundo tem graça para não pecar. Mas enquanto eu não venço aquela fraqueza, eu peço perdão e ofereço aquela fraqueza, aquela aflição, aquela inconstância, enfim, eu ofereço aquilo, a dor que aquilo me causa, de ainda não poder vencer, ofereço aquilo a Nossa Senhora com toda simplicidade. Isso é um perfume de agradável odor, e essa tentativa de melhorar, a tentativa de obter a paz de alma, já dar glória a Deus, segundo Dom João Batista Chotard, no seu excelente livro, A Alma de Todo Apostolado. Então, assim, rapidamente, é o que eu teria a dizer a esse respeito. E agora, as últimas 2 perguntas. Uma é sobre... enfim, aqui os usuários às vezes vêm com os nomes estranhos. Bom dia. Tá aqui. Meu nome é Marcos. Primeiramente, quero parabenizar todos os envolvidos nesse apostolado
que tem me ajudado bastante. Minha pergunta é se um homem viúvo pode ser ordenado padre. Fica com Deus e salve Maria. Senhor Marcos, sim, um homem viúvo pode ser ordenado padre. A igreja, tradicionalmente, sempre toma isso com muita cautela, né, para que a pessoa, se o viúvo realmente ele terá as condições de ser sacerdote, se os filhos que ele tem já são adultos, que não dependem mais dele, e tem uma série de medidas prudenciais, mas absolutamente falando, a pessoa, o homem viúvo, ele se não tiver impedimento com relação aos filhos, ele pode ser ordenado, embora a igreja não recomenda que um homem que tenha sido viúvo já 2 vezes, ele seja padre, porque ele já está de tal maneira acostumado com a vida de casado que muito provavelmente ele não vai se adaptar à vida de sacerdócio. Enfim, existem vários poréns nessa matéria, mas absolutamente falando, para responder rapidamente, sim, existe essa possibilidade. Bom, e a última pergunta, que é a pergunta que eu anunciei no começo, é: a indulgência plenária nos livra do purgatório? Alguém que está, por enquanto, impedido de receber o sacramento da confissão pode conseguir uma indulgência parcial? Bom, eu fiz alguns vídeos sobre a indulgência e, para responder essa pergunta, que é uma pergunta da semana passada, eu liguei para o senhor Sérgio Bertoli, que escreveu um livro, um grande amigo nosso do canal, e ele escreveu um livro sobre as indulgências. Indulgências, um tesouro da Santa Igreja à sua disposição. Estou colocando o link para quem quiser obter o livro. É um resumo muito bem feito, toda a questão das indulgências, né, e pode ser adquirido pela livraria Petros. Vou deixar o link ou a referência aqui na descrição do vídeo. E vou também deixar no final, os vídeos recomendados sobre que nós tratamos das indulgências. Para dar uma resposta rápida, resumida, é o seguinte: a indulgência, ela não tira o pecado. Isso aí é história de Lutero, dizendo que a igreja vendia, não é, o céu. Não. A indulgência, ela não retira o pecado. Quando a gente comete, por miséria, por infelicidade, se a gente comete um pecado, nós temos 2 coisas. Nós temos a culpa pelo que nós fizemos e nós temos a pena, ou seja, o castigo devido àquilo que nós fizemos, devido àquele ato. Então, eu já dei exemplo outras vezes. Imagine que seu filho vai no vizinho, joga uma pedra e quebra a vidraça do vizinho. Ele ofendeu o vizinho, certo? E ele ofendeu a ordem das coisas. E ele quebrou o vidro, efetivamente. Agora, ele chega para o vizinho, bate lá a campainha, toca a campainha, vem o vizinho e ele disse: olha, eu quebrei a sua vidraça, me desculpe. O que acontece? Se o vizinho, de bom coração, diz: não, eu te perdoo. Então, a culpa foi perdoada, mas a vidraça está quebrada. Algo da ordem foi quebrada, a ordem da justiça foi quebrada. Alguém tem que consertar a vidraça, alguém tem que reconstituir a ordem ofendida. Então, o dono da casa onde está a vidraça, ele pode dizer: olha, eu te perdoo, mas fale com os seus pais para pagarem o vidro. Ou você, não sei. Aí o menino vai lá, fala com os pais, o pai diz: não, então você vai vender picolé na rua até conseguir o dinheiro para pagar a vidraça. Ou eles vão dizer o seguinte: olha, se você tirar uma boa nota na escola, nós vamos pagar a vidraça para você, você não precisa ir lá vender sorvete. Ou o próprio dono diz o seguinte: não, pode deixar, eu me viro e eu pago a vidraça. O fato é que alguém tem que pagar a vidraça. Quando a gente comete um pecado, existe a culpa, a gente se confessa, e a culpa está perdoada. Acontece que algo da ordem foi quebrado e que nós temos que restituir. Como é que a gente restitui? Primeiro, por uma penitência que nós escolhemos voluntariamente, sem que ela tenha sido imposta. Então, jejuns, sacrifícios físicos, privação de bens legítimos, é uma maneira. Outra maneira, orações, jejuns, esmolas. Outra maneira, indulgências concedidas pela Santa Igreja. Outra maneira, se nós não pagarmos toda essa pena devida ao pecado durante a vida, depois do juízo particular, vem o purgatório. Então,
A pessoa que está em pecado mortal não pode conseguir indulgência porque nem a culpa foi perdoada. A pessoa que está em pecado mortal precisa primeiro ter a sua culpa eterna perdoada. E é por isso que a pessoa precisa ir para a confissão ou um ato de contrição perfeita. Mas a indulgência ela não tira um pecado. Então uma pessoa que está impedida, digamos uma pessoa que vive em adultério, ela portanto está em estado permanente de pecado, ela não pode confessar, né? Porque se ela fosse confessar, ela primeiro precisa sair do estado de adultério. Então uma pessoa que está em estado de pecado, ela não pode confessar e portanto não pode receber indulgência. Porque eu só posso receber indulgência se a culpa já foi perdoada. Ora, se eu estou em estado de culpa permanente, não adianta. Eu posso querer, posso falar, posso brigar, posso pedir para o Vaticano tirar um novo documento a respeito, não importa. O fato é que é doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é revelação e tudo mais. Não adianta eu receber indulgência se eu estiver em estado de pecado. Então essa é uma resposta, eu sei que é dura a resposta, mas não tem jeito, é a realidade. Né? Não sei se com isso está respondida essa parte da pergunta. E para terminar, agora, uma pessoa, portanto, que se confessou, mas ela tem muitas coisas para pagar, muitos pecados passados, para pagar essa parte da pena devida ao pecado. Quando ela recebe uma indulgência plenária, se ela morrer logo em seguida, ela vai para o céu direto ou ela tem que passar para o purgatório? A resposta é, se a pessoa recebeu uma indulgência plenária e logo depois morreu, ela estava em estado de graça, confessou, etc. Recebeu a indulgência plenária, ela vai direto para o céu, sem passar pelo purgatório. Alguém vai dizer, mas e os defeitos da pessoa? E aí eu falei com o senhor Sérgio Berta, ele disse o seguinte, imagine, é o caso do martírio. A pessoa que é martirizada por uma promessa formal de nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai direto para o céu. Inclusive os pecados mortais dessa, é tudo perdoado, ela vai direto para o céu sem passar para o purgatório, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicados àquele ato supremo de adoração, que é de dar a vida antes de negar a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também a indulgência plenária é, pelo poder dado por Nosso Senhor à Igreja, nós recebemos a remissão das penas temporais devidas ao pecado. E, portanto, nós não precisaremos pagar isso no purgatório. E, portanto, a resposta é a indulgência plenária livra a pessoa do purgatório. Então, quem recebeu a indulgência plenária e logo depois morreu, ela vai direto para o céu sem precisar passar pelo purgatório, se ela recebeu a indulgência plenária. Então está aqui a resposta. Se quiserem mais esclarecimentos, podemos fazer mais um vídeo só sobre isso. Mas então nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Na semana que vem, na segunda e na terça-feira, eu apenas republicarei alguns vídeos antigos a respeito de alguns temas, porque eu estarei, devido aos trabalhos do apostolado, na segunda e na terça-feira não poderei fazer os vídeos e, portanto, vou republicar vídeos anteriores sobre outros assuntos. Muito obrigado e nos vemos, se Deus quiser, na quarta-feira da semana que vem.